tá, que a Sueli tinha pedido aí, depois eu ver se eu passo para ela. Você não conseguiu baixar, o Marcos, o Solange, o filme do. Não, não Caramba! consegui. Eu também não, Solange. Tá falando pro Eu Denis, não não consegui, eu consegui. tentei várias vezes. Aí Aquela, eu estava indo no cinema ver o filme, mas daí acabei não indo, porque ainda está no cinema. tem uma sessão É, quatro o que eu da estava falando tarde. pro Denis, exatamente. Mas está às 4 horas da tarde só, lá no, acho que no Belas Artes. Isso, exato, no Belas Artes. É. É, Ô, Denis, eu li o seu texto da revista, mas que erudição, hein? Parabéns, É. nossa. verdade. Esse texto tem 20 anos. É? Então, você era Puxa, novinho, que um beleza, já esse garoto. nível de reflexão. Esse texto aí foi na época do mestrado ainda. Nossa, Denis, parabéns. Trabalhava com o Paulo Portela É. ainda, aqueles anos de educativo do museu. Aham. Vamos lá, né? Só um O, pouquinho. Ô, Denis, diga. eu vou precisar sair cedo, que eu tenho uma reunião, uma assembleia aqui que eu não posso faltar. Às 7 horas eu vou sair, viu? Me desculpem. Então, eu vou deixar gravado, daí a gente vê. A gente depois Tá. talvez com o Benê, porque eu estava pensando em deixar essa aula disponível a partir esse método de transferência da Suíça aí, desse Swiss Transfer. Mas como não está dando certo, a Então, gente tem mas que é. pensar um outro para Aham. disponibilizar esses arquivos mais pesados, né? Mas depois a gente vê com Eu não ele. sei, as outras aulas que eu tenho, eles põem assim no dia seguinte a gravação, e são longas também. Eu acho que põe pelo Zoom mesmo, não tem nenhum Ah, problema. Eu é? não sei, os Tá. professores que eu tenho fazem isso. Tá, então eu vejo aí depois como disponibiliza isso, que eu não sei Uhum. como deixar disponível, mas vai ficar gravado aqui, já está gravando. Tá Tá. bom. Então, tem uma coisa, a gente começou a discutir essa questão que o Odilon Redon trata, ou ele está cercado por esse mundo da literatura, né? A gente falou que ele tem um período inicial, aqueles textos que eu havia passado, essa ambição dele como escritor, os textos, né, que eu também passei para vocês, vocês veem também o modo como ele também tem um texto bastante erudito, que ele chega até a escrever crítica de arte nos anos 60, né? E também que é a partir de homens das letras que ele acede ao mundo das artes, né? E duas figuras fundamentais que a gente chegou a comentar semana passada, o Émile Hennequin e o Smans. A partir desse primeiro álbum que a gente falava dele, o, o Dans les Rêves, né? Quando ele vai expor em duas salas, aqui é o frontispício, né? Quando ele vai expor nas salas de dois periódicos, o La Vie Moderne em 1881 e o Gaulois em 82, ele vai expor parte desse álbum e outras imagens, desenhos a carvão e litografias avulsas. Ele acaba conhecendo esses dois personagens, o que escrevem textos de crítica, e é a partir disso que ele começa a ganhar um público particular. E é justamente na esteira desse público particular, mais, né, ligado ao simbolismo, e que na época vai ter esse título, né, os decadentistas, né, a partir do livro do Smans, o As Avessas, que justamente a obra dele vai, de certa forma, se voltar a ganhar uma afinidade com esse público. Por isso que o segundo álbum dele, e é isso que eu quero chegar aqui, começar a partir disso,
Por isso que o segundo álbum dele, de 82, tem por título A Edgar Poe, né? Ou seria uma homenagem ao poeta Edgar Allan Poe, que era, lembre-se, desde Baudelaire dos anos 60, né? Que faz a biografia, faz a tradução dos contos. O Baudelaire, o Edgar Allan Poe, que era um poeta totalmente esquecido, até o Baudelaire fazer a tradução, escrever uma biografia, então via França que essa figura malquista, inclusive nos Estados Unidos, porque era tido apenas como um boêmio, um bêbado, um devasso, e por isso a obra dele, né, por esse interdito moral, a obra dele sequer circulava desde os anos 60 nos Estados Unidos, mas justamente via França e via Baudelaire que a obra do Edgar Allan Poe ganha ascendência europeia, e para essa jovem geração dos anos 80, o, o Edgar Allan Poe, o Thomas de Quincey, o próprio Baudelaire, né, que já havia morrido, e a quarta figura, a gente vai falar daqui a pouco, o Flaubert, são essas figuras que vão meio que nortear o imaginário fantástico dessa geração simbolista. Ah, nesse sentido, o, o próprio Mallarmé, né, falando ainda dessa geração simbolista, tem uma carta bonita que o Mallarmé envia para o Verlaine, que ele dizia justamente que ele, quando jovem, vai aprender inglês para melhor ler Edgar Allan Poe. E justamente no final da década de 70, o Mallarmé também vai, ele, né, o Mallarmé que vivia, que ele ganhava vida como professor de inglês de liceu, né, já que poeta, como ele dizia, não vai ganhar nada mesmo, né? Então ele tinha como ofício professor de inglês, mas justamente antes desse ofício de ser professor de inglês, ele começa a aprender inglês para ler de Allan Poe e ele traduz. A gente vai ver algumas imagens. Em 79 ele publica o Corvo com ilustrações do Manet, e em 1883, só para ver essa febre, né? 82 tem esse álbum do Redon, que são sete, seis e o frontispício. Ele publica seis álbuns e um frontispício, num total de 50 exemplares, que faz também a mesma ideia do álbum Dan Le Rêve, que é fazer circular essa obra nesse público letrado e também se fazer conhecer por essas afinidades eletivas. Em 83, o próprio Gustavo Doré vai publicar ilustrações para o Corvo, e ainda em 82, também o crítico, O Doré vai fazer ilustrações para o Corvo? isso, aqui, ó, assim, assim, e aí sim a gente vê um ilustrador em ação. Olha aqui, o Manet, esse título, a data aí tá errado, né? É 79, a data correta desse. Desculpe, eu acho que eu não entendi. A data que eu coloquei ali tá É, errada. é que você falou do Gustavo Doré. É. Então, são três personagens importantes. O Doré em 83, que é de fato ilustração. A série que o Corvo é publicada, a nova tradução do Corvo do Manet, com cinco pranchas, é, a tradução do Mallarmé, com, Ah, com cinco ilustrações do Manet. Uma é essa, né, uma das mais conhecidas, essa é uma outra, né, a título de, né?
Apenas eu Mas tô. essa não é do Manet, essa é do Redon. Agora apareceu a do Manet aqui? Não, Não, Ixi, não tá, não é tá, por isso que eu tô ficando confusa. tá. Agora também veio? estava. Ah, tá aí, agora o Manet. Tá. Tá, agora voltou aquela famosa tela que a gente não sabe. Bom, vamos ver se ela tá. Mudou? Tá mudando, né, agora? Só Tá, mudou um. tá. Deixa eu ver agora, só se dê sentido dá o certo ou não. Mudou? Tem um senhor na janela. Não mudou. Então voltou a mesma coisa. Bom, tá bom. Vai dar certo assim. É. O, o, no caso do Redon, a gente sabe que o primeiro projeto dele, né, isso o próprio Emile Necan, ele escreve, para a tradução do Enecan, ele faz uma nova tradução, então havia tradução do Baudelaire, havia tradução do Mallarmé, e em 82 sai uma nova tradução dos contos do, do arabesco e, e do grotesco com o Emile Necan, com uma nova biografia publicada pelo Necan. E a gente sabe que o Redon tinha esse desenho, né, do corvo na janela, e é esse desenho que vai virar o frontispício para a edição. Agora, então, é interessante pensar, né, o Ollendorff vai ser o grande editor dos simbolistas na época. Aqui aparece o título, né? O título e aparece aqui também o nome, etc. e tal. Agora, a gente sabe que o Redon, ele lia, ou ele leu, como ele vem de uma família cultivada, ele tinha lido já o Poe na juventude, e havia esse projeto, na verdade, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas a gente sabe por algumas cartas que o Emile Necan troca com o Redon, que era um projeto mais ambicioso e que, por causa de uma série de problemas que ocorre com o editor, acaba apenas um desenho, esse daqui, que se torna o frontispício. Mas o Redondo tinha pelo menos umas 15 obras que ele tinha disponibilizado para fazer uma edição de luxo para essa tradução do Enecan, né? E os conflitos lá, uma série de disputas que ocorre, acaba que a única imagem que sai é esse frontispício. Mas é Agora, muito óbvio, é muito ingênua essa imagem, né? então, por isso que nem o Enecan e menos ainda o Redon gostaram. Então, Não é gostável mesmo. aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, aí eu vou voltar ao álbum dele, né? Esse, por exemplo, que a gente estava vendo, que talvez tenha alguns propõem uma relação, mas eu acho que não tem nenhuma. O Manet não é ilustrador, e ele também não, ele pega, por exemplo, ele faz uma espécie de homenagem ao Mallarmé, né? Se olhar aqui essa figura fechada no escritório com esse bigode aqui, é evidentemente uma referência ao próprio poeta, o Mallarmé, como ilustrador. Evidentemente fica por sua conta, tá? Não, mas aqui é um pouco mais óbvio do que o Não, Lulante. mas é que eu sabia que a cara do Mallarmé era essa. Eu esqueci de colocar o desenho do Gauguin, que tem um desenho famoso do Gauguin que ele faz, né, justamente esse rosto e essa estrutura fisionômica, ele só aumenta um pouco mais a angulatura
das orelhas para dar uma ideia de fauno e coloca um corvo atrás assim para fazer, além do L'après-midi d'un faune, ele faz a brincadeira com o próprio The Raven, né? Agora isso é interessante porque quem faz ilustração de fato, né, e é isso que eu quero chegar, é o Doré. Eu estou usando só algumas imagens dele porque justamente ele se atém ao texto e muda as, as pranchas e o próprio desenho ele acaba ganhando a ambientação, né? Essa quando o próprio corvo entra, quando ele se coloca sobre o busto lá no alto da Palas Atena, e aqui tem essa questão das imagens que ficam espelhadas da Eleonora, né, que é a grande musa do, do personagem, aqui também. E aqui fica, né, a primeira das pranchas, justamente para a gente entender o norte dessa relação que o Rodin estabelece com a literatura, ela que é bastante interessante de pensar, porque na época, dá para ver na parte inferior que a prancha litográfica vem com a legenda, né? O olho, como um balão bizarro, se dirige para o infinito. Deixa eu expandir, ver se melhora aqui. Dá para ver melhor a imagem? Tá, aqui o olho, como um balão bizarro, se dirige aqui e tem caixa alta, l'infini. A gente sabe que o conto aqui em questão, alguns a gente nem consegue identificar. O Redon ele nunca se colocou na posição de ilustrador, justamente porque ilustrador, como a gente viu há pouco, é uma figura como Doré, né? Nesse sentido em que o desenho ele tem uma abertura, a imagem ela se abre às demandas do texto e conforme cada cada inflexão do texto, o desenho muda. Então, a ideia do ilustrador, né, como a gente falou semana passada, o Carlos Oswald, aqui no Brasil, falava bem, é sempre uma relação de amantes. Quer dizer, você toma alguma coisa do texto, alguma coisa afetiva que o texto te traz, e você retribui com uma outra coisa afetiva. E essa relação de amante significa que você se abre as colorações, as descrições, as particularidades do texto. Isso é basicamente, e também isso é a grande singularidade da ilustração e a grande dificuldade dela também, porque são poucos, de fato, que têm esse pendor para a ilustração. Muitos fizeram imagens associadas a livros. Mas ter uma imagem associada a livro não é exatamente ilustração, porque a ilustração significa, ao pé da letra, iluminar um texto, né? O fato de alguém, né, por exemplo, na década de 1830, o próprio Delacroix havia feito imagens, e nesse sentido até pode, em algum modo, ser ilustração, que ele faz tanto para o Fausto, do Goethe quanto para o Hamlet do Shakespeare. Do Delacroix ainda tem algum sentido de ilustração, mas você vê que, no limite, é sempre Delacroix que reproduz imagens, ou melhor, não exatamente reproduz, mas as imagens que ele faz litográficas, tanto para o Fausto quanto para o Hamlet, elas são muito mais Delacroix de pinturas em pequenos formatos do que propriamente, ou seja, não há
um, um Delacroix que se incline para, em relação ao texto para retribuir a força que o texto lhe traz. Essa é a dificuldade da ilustração, né? Você ter uma, um tipo de imagem que mude conforme o texto exige. E no Redon ainda pior, porque na verdade, no caso dele, ele vai se ilustrar no texto. Isso vai significar duas coisas. Um Redon se ilustrando no texto. Primeiro, ele usa passagens literárias que têm uma relação com o repertório imaginário dele. Então, ele vai meio que associar aquilo que previamente ele já desenhou, já está constituído, para alinhavar com o que a literatura está propondo. Então, então, portanto, não significa que ele está trazendo aquilo que no 18 se chamava o momento fecundo, né? Uma relação do literário com o pictórico, se falava muito isso no século XVIII, é o momento fecundo. Quer dizer, uma pintura, ela não é sucessiva, ela tem que escolher o momento de uma história. E qual que é, justamente, já que você não pode contar um antes, né? Justamente você tem que achar um momento fecundo, que é aquele momento na narração que tanto dá a ver ou entrever alguma coisa que vai acontecer depois, mas também permite ao espectador daquela pintura, né? Isso era uma questão do Lessing, já lá no Laocoonte, é, tanto entrever o que vem depois, quanto aquilo que antes era figurado. Isso era importante nessa dimensão de como você elege um fragmento da literatura para você trazer como referência, no caso, pictórica. Mas Você isso vale para. pode explicar melhor essa coisa do momento fecundo? Quem começa a discutir muito isso é o Poussin. Nas cartas dele, como ele, é, como isso é um debate já nas academias do século XVII, essa questão do ut pictura poiesis, como na pintura, na poesia. Como se dá essa relação? Já que são artes bem diferentes, né? A pintura é uma arte do espaço e a literatura é uma arte do tempo, né? Ela se dá, né, quando a gente lê um texto, ela é uma sucessão de imagens, se desdobra no interior de uma narrativa. E a pintura, por sua vez, ela não tem essa sucessividade no tempo. Ela precisa ser concentrada num único instante. Ela é da ordem, portanto, do simultâneo. Então, como você propõe uma relação aproximativa entre uma e outra arte? E um conceito que se inventou para buscar essa aproximação é o momento fecundo. Quer dizer, é aquele instante na história que melhor dá a ver ao espectador, através da pintura, o que o literário está propondo. Então, se você. Porque veja, por exemplo, no século XV, pega um pintor como Philippe Lip. O que que você faz quando você vai contar a história de Salomé? Você mostra três momentos sucessivos na mesma pintura. O próprio tem pintura do Pedro da Francesca que faz isso também. Você conta, você tem o mesmo lugar, né, uma mesma cena, mas você mostra três momentos da mesma figura, que era isso que o Alberti vai criticar, né? O fato de você, quer dizer, então o que o século XVIII vai propor é, vamos, né, a famosa ideia das três unidades do Aristóteles. Unidade de tempo,
lugar e ação. Se você propõe uma ação num único lugar, num único tempo, o modo de você fazer isso com a literatura é pelo momento fecundo. Então, a erudição do pintor é entender no meandro da história qual é aquele momento fundamental que você vai destacar, dando a entender o que pode vir depois, então não necessariamente ao final que se conta, ou que se torna como tema da pintura, e não necessariamente é o meio da história. É isso que é o momento fecundo. Quem fala muito disso, né, quem vai teorizar, isso é um debate que na Academia Francesa do 17 também é presente, e o Lessing, lá no Laocoonte, nos limites da pintura, né, das artes do espaço e do tempo, ele vai voltar a esse debate do momento fecundo. Agora, com a ilustração, essa discussão ela não ela se torna relevante na medida em que são vários momentos fecundos. Você dilui esse momento fecundo, por exemplo, o Doré faz 9 ilustrações por Edgar Allan Poe. Então ele vai eleger no interior do poema 9 momentos fundamentais. Agora, para uma pintura, né, e aí estamos falando de pintura de história, né, a menos que você faça uma série dedicada, como o Delacroix fez para a Eneida, do Virgílio, qual é o momento que você tem que destacar nela? Esse é um grande debate. Agora, o Redon, por sua vez, ele, ele, tá, ele não está nessa chave do momento fecundo. Ou melhor, ele está na chave do momento fecundo para ele. Quer dizer, ele vai se ater a um fragmento da literatura que funciona como isso ele vai dizer numa carta, como uma centelha visual, aquilo que abre, que desperta, né? Aquilo que faz aquela faísca para o imaginário dele, para o repertório imagético dele constituído, voltar aos mesmos temas. Então é nesse sentido que ele vai trabalhar. Essa ideia do olho isolado, a gente via, por exemplo, aqui, né? Essas duas imagens que eu junto, essas imagens são do álbum anterior, que ele propõe aqui, ó. Essa tá aqui, né? Que é o do olho, do. Cadê? Aqui, ó. Tava aqui nessa figura, chamada Visão do Dannerhev, assim como a outra, que justamente traz essa ideia da cabeça, aqui, uma cabeça elidida subindo como um balão, né? Também já apareceu no álbum de 79. Agora é interessante pensar como que se dá essa relação. Vamos voltar aqui. O conto em que. E aí é uma questão interessante pensar, porque na época, esses títulos, essas legendas, acreditava-se que eram tiradas do Edgar Allan Poe. O próprio Sman, quando escreve, pensa que é do próprio Edgar Allan Poe. E aí o Redon brinca que, na verdade, ele conseguiu enganar, inclusive, o Smans. Porque, na verdade, o título é ele que inventa. Agora, esse olho como balão, que se dirige para o infinito, ela vem de um conto, de um chamado Uma História Inigualável de um certo Hans Pifal. É um dos contos, né, apresentado na forma de um diário, em que esse personagem Hans Pifal, ele conta
que certa feita ele embarca numa viagem de balão, ele sai de Roterdã e vai para a Lua, mais um que vai para a Lua, portanto, de uma série enorme aí que remonta lá o nosso famado Luciano, e ele vai num balão de gás, né? Um balão inflamável. Inflamável não, inflável. Inflamável é ótimo, né? Se fosse inflamável, teria ficado no meio do caminho, né? Agora, o balão, na verdade, o que se conta, o conto começa quando esse balão desce da atmosfera, desce do céu, ninguém sabe como nem por quê, e ele vem entregar uma carta para o burgomestre de Roterdã, e a gente não sabe quem que é essa personagem. Na verdade, o que a gente sabe é que a partir dessa imagem fantástica, né, um balão que vai descendo, a certa altura ele fica próximo ao chão, uma personagem que está na parte inferior joga uma carta, que na verdade é um diário, para para a multidão que estava ali na praça da cidade, e aí justamente a história vai se desenvolver a partir da leitura dessa carta, que na verdade é um diário de bordo desse Hans Pifal, que, como é contado, ele estava numa situação precária, tão precária que financeiramente, que ele, né, tão humilhado pelas dívidas, ele decide cometer suicídio, mas antes de cometer suicídio, ele ainda tem uma última ideia, que é fazer um balão e fugir dos credores. E ele faz um balão inflável com a ajuda dos credores, porque ele diz que vai para a Lua e vai ganhar muito, tem muito ouro, muita riqueza, etc. e tal. E ele consegue escapar e ele volta 5 anos depois, né? Agora, é interessante pensar como se dá essa relação, né? Olha aqui a descrição que ele faz do balão em si. Quanto à forma, né? Isso eu estou tirando do conto do Edgar Allan Poe, para a gente entender como se dá essa relação Redon-Poe. Quanto à forma do balão, era ainda mais repreensível. O balão não passava, em seu formato, de um gigantesco chapéu de bufão com a parte inferior voltada para cima. E tal similitude ficou longe de diminuir quando, inspecionando-o de mais perto, porque ele está contando o momento que o balão mais se aproxima, né? Então ele desce da atmosfera e ele se vai se aproximando da cidade. Quando mais perto chegou, a multidão viu uma bolota enorme presa na ponta e em torno do rebordo superior ou da base do cone, uma fileira de pequenos instrumentos que se assemelhavam a sinos de ovelhas e tintilavam incessantemente. Mas eis, continuou o conto, o que era ainda mais impressionante. E aí isso interessa para ver essa parte de baixo aqui, para ver como ele propõe uma relação. Mas o que era mais impressionante, suspenso por fitas azuis no fundo da máquina fantástica, balançava-se como uma barquinha um imenso chapéu de castor cinzento americano. Chapéu de castor, como antigamente chamava, é chapéu de feltro, né? Um chapéu de feltro com abas exageradamente largas, de calota hemisférica, com uma fita negra e uma fivela preta. E aí ele fala ele, né?
da personagem, que a personagem é um homem um, e muito pequeno, o corpo do homenzinho volumoso e dava ao conjunto de sua pessoa uma aparência de rotundidade absurda. De seus pés, nada se via. As mãos eram monstruosamente gordas, os cabelos cinzentos e presos num rabo de cavalo, o nariz longo, adunco, o queixo e as faces, embora enrugados pela velhice, largos, túrgidos. Mas em ambos os lados não se via orelha. Você veja, basicamente é essa a descrição do que está aqui apresentado. Então, a primeira coisa, isso que é curioso, o que é curioso, é o olho como um balão não está no conto. E o que ele vai justamente dizer um pouco mais adiante, o Edgar Allan Poe, quando ele, sem aterrissar, ele joga essa carta diário em que o Hans Pifal pede perdão né, pelos crimes que ele cometeu. Ele é um tipo de charlatão da cidade, né? E pede perdão e diz que está morando ainda na Lua, né? E aí o balão que estava a meia altura, né, da cidade, ele volta a subir e é aqui justamente o que mais se aproxima do que o Rodin propõe é justamente o momento em que é dito o balão elevava-se como uma cotovia e, planando por cima da cidade, acabou por desaparecer tranquilamente por detrás de uma nuvem semelhante de onde tão estranhamente emergira, ficando assim perdido para os olhos fascinados dos bons cidadãos de Roterdã. Então, Denis, posso fazer uma pergunta? claro, É, aqui nessa imagem, embaixo desse chapéu, tem uma pessoa? na parte inferior tem uma cabeça, né? Sim, a cabeça, ok. Só a Então, cabeça. isso. Ah, Então, tá. a gente está vendo como ele está transformando o sentido da imagem. Primeiro, o balão, a imagem dele é a imagem daquele chapeuzinho de bobo de corte, inflado. Sim, sim, aham. E segundo, a base dele é um grande chapéu de aba larga, que ele chama de chapéu de castor. Aham. E essa personagem sai de dentro dela. Só que ele não, ele só diz, né, e é isso é o que mais se aproxima da descrição, que a figura desse enviado, desse emissário, porque não é o próprio Hans Pifale que vem, é um emissário que vem entregar a carta em nome dele e volta para a Lua, onde ele mora, nada disso, né? É, o que está mais próximo é esse tipo de. Você veja, então a gente nem a cidade de Roterdã, o, o balão também não é um balão ro- redondo na imagem, e isso que é a parte mais interessante. O que a gente tá percebendo aqui, e é uma prática que ele vai fazer sempre, é, primeiro, é a ideia de uma, aquilo que a gente já falou em algum momento, dessas noções de agudezas ou de analogias inusitadas. Você vai aproximar coisas a partir de uma morfologia comum. Então, se antes o Redon já tinha essas imagens no primeiro álbum de olho voando, né, o olho pelo menos suspenso no espaço,
e ele também já tinha uma imagem como essa de uma cabeça sem corpo, mas ela funcionava como um balão que se levava no ar. E veja aqui, sim, tem uma outra cabeça, né, num prato que a eleva. Então, quer dizer, esse repertório já constituía o universo gráfico, o imaginário do Redon. E então, o que ele faz na leitura do Poe é repropor esse tema do olho. Quer dizer, por aproximação, aquela velha ideia da analogia. Essa analogia fantástica é você pôr em relação, pôr em correspondência, coisas inesperadas, as coisas mais distantes possíveis. Essa noção de buscar a aproximação de coisas muito distantes. E isso vai estar na base dessa arte onírica no século XX. Lembre-se dos surrealistas e a famosa imagem de agudeza, de aproximação de coisas aparentemente incoerentes, quando lá o Breton disse que a imagem surrealista por excelência é aquela frase do Doutre-Amont, belo como o encontro fortuito de uma em uma mesa de secação, de uma máquina de costura e um guarda-chuva. Quer dizer, você aproxima coisas, elementos, objetos que aparentemente não têm nenhuma relação entre si. É essa noção de agudeza, e aqui, claro, o que o Redon está fazendo é uma aproximação por um dado, né, vamos dizer, associativo pela morfologia, né? Quer dizer, um balão, a gente sempre tem a imagem no balão inflável que desde os anos 50 esses zeppelins assim circulavam Paris, o próprio Nadar tinha a ideia de fotografia aérea, né, nesses balões. Você aproxima a circularidade da forma do balão com a forma do olho. E, e nesse sentido, é o mais comum pensar, quer dizer, é uma imagem que o sentido é justamente sempre buscar o insólito, buscar algo que traga ou que tire o chão do espectador, de sorte a ele entender muito bem do que vem a ser o que ele está vendo. A gente, Bem, desculpe, posso diga, fazer uma pergunta? claro, O que separa o movimento simbolista do movimento surrealista? o que É, separa, o que separa são duas coisas. Diga, pode ah, falar. é Pode. isso. Você queria Não. Então, a primeira coisa é a época, né? O simbolismo é dos anos 80, 90, o surrealista é dos anos 20. Hum. E além da diferença temporal, tem uma outra coisa chamada Freud, porque a base do surrealismo, isso é reivindicado pelo próprio Breton lá no Manifesto Surrealista, é a associação livre de ideias. Ah, É a- entendi. o que a gente está falando de agudeza, quer dizer, agudeza é a ideia de pôr em relação, de juntar coisas as mais distantes possíveis. Então, a forma de um balão, que a gente associa, né, como uma forma arredondada, de um olho isolado. Isso é uma agudeza. Você faz essa, você aproxima na imaginação e propõe uma imagem como essa. Ah, aquilo que isso, na verdade, vem da antiguidade, essa ideia de agudeza. Os surrealistas, a partir do Freud, vão chamar isso de associação livre de ideias.
Basicamente, eles vão dar outro nome para o mesmo peixe, mas o procedimento é o mesmo, ou seja, é, é sempre buscar o maravilhoso. É algo que desloque, algo que você não saiba o significado dela. E por isso essa imagem do o Lautréamont, né? O Lautréamont, por exemplo, ele vai ser associado aos simbolistas, que ele escreve nos anos 1890, né? Embora o Lautréamont passe a ser conhecido justamente pelo valor que os cantos de Maldoror vão ter com o próprio surrealista, né? Então, quer dizer, o procedimento é o mesmo. É uma arte que busca o onírico. É uma arte que busca essa noção de sonho. Agora, o que eles chamam de associação, o que os surrealistas chamam de associação livre de ideias, porque eles estão calcados no livro dos sonhos do Freud, aqui eles têm essa noção de agudeza. Quer dizer, a agudeza é sempre aproximar coisas distantes e buscar o assombro, né? Trazer alguma coisa. A gente viu, por exemplo, nessa coisa de agudeza, que é uma imagem do fantástico, vocês viram muito lá no Luciano, nas descrições que ele faz de batalha. Por exemplo, ele falava de um contingente militar que ele nomeava de cogumelo talo, que lá naquela luta entre os habitantes do Sol e da Lua, e ambos eles tinham os seus contingentes associados, né? E um dessas tribos guerreiras que ajudam os homens do Sol são chamados de cogumelos talos. Por que eles eram cogumelos talos? Porque eram guerreiros que combatiam usando o escudo é feito de cogumelo E o aspargo, não é? e a lança é O aspargo. justamente de aspargo. Então, cogumelo talo. Veja, de novo é por metonímia. Eles eram o guerreiro é cogumelo talo porque o cogumelo serve de escudo. Justamente, de novo, a questão morfológica. A chapeleta do cogumelo você aproxima com a ideia do escudo de um guerreiro qualquer. E assim como a lança de um guerreiro, você associa com uma outra coisa que é completamente estranha para os hábitos guerreiros de um aspargo. E toda vez que eu vou no supermercado e vejo um aspargo, eu lembro o Luciano. Mas veja, se está aproximando coisas distantes, mas ela tem uma morfologia parecida, né? Claro, uma lança de aspargo numa batalha não vai matar ninguém, né? Pelo contrário, você vai ser morto. Então, ela tem uma brincadeira, ela é risível, porque ela ridiculariza guerreiros e ações heróicas. E, nesse sentido, é por uma mera associação de aproximar pela forma e você muda a matéria. Em vez do cogumelo, que é um vegetal, você, né, em vez do bronze, que é a força do objeto para evitar o golpe, ela vira um cogumelo. Você veja, o procedimento é o mesmo. E aí, aí a metáfora sai do campo bélico para o campo culinário. Você desloca, né? O que que é um guerreiro chamado cogumelo talo? Você põe na cozinha. A comédia sempre faz isso. Você ou associa a cozinha as partes ou as partes corporais, sobretudo baixas, né? Então, a lança associada ao falo, isso tem muito na comédia. Você vai brincar bastante com essa noção. Claro, você pensar em termos linguísticos,
A gente fala sempre de uma sinédoque, uma parte que dá a ver o todo, né? Porque o nome dos guerreiros eram cogumelos talos. O próprio, o- essa descrição que eu estava lendo há pouco dos guerreiros do Edgar Allan Poe, desse balão do conto do Hans Pifal, também ele é uma agudeza. Você nunca vai ver aquele chapeuzinho de bufão, né, com aquelas bordinhas e as bolotas, né, os guizos, inflado na forma de um balão. E o próprio chapéu, né, um chapéu de abas largas, que ele fala aí chapéu de castor, mas podia ser mais um chapéu mexicano, né, pela ideia de um hemisfério que ele coloca agigantado. Isso também é uma agudeza cômica, porque ele é risível. E ele é risível e causa um espanto no espectador. Que diabo que é alguém que desce da lua, né, e o balão é um chapéu de bobo da corte? E ele vem com tiras que se prendem a um grande chapéu, ele chama de chapéu americano, né, de castor. E essa figura pequenininha, né, que é o mensageiro, que não tem orelha e é todo rotundo, né, como ele chama. Então, você veja que na própria descrição do Edgar Allan Poe já enseja essa noção, quer dizer, a agudeza estamos falando de aproximar coisas que a gente não vê cotidianamente, que sempre produz assombro. Eu não consigo ver chapéu, parece uma cabeça num prato. Então, mas aí tem uma outra agudeza que é do Redon que vai não só ele só você veja, o máximo que o texto dele se aproxima é quando o balão volta para a Lua. E ele disse que ele, né, para dar a ideia da velocidade, ela se eleva como uma cotovia. É o máximo. É aí que eu quero chegar, Marina. Esse é o ponto. Quer dizer, ele se ilustra no texto da Edgar Allan Poe. Então, o misterioso, o estranho desse conto, ele replica numa outra coisa estranha. Ou seja, então ele não dava, né? Por isso que é interessante olhar isso que a gente está vendo do Doré, embora seja um outro conto, aqui é o do Corvo, porque aqui assim é a ilustração, quer dizer, ele está calcado no que o literário está propondo. Isso é uma ilustração. Então, se você lá o Corvo, você vai ver um momento em que o conto, né, ele vai aparecer a figura do pássaro que vai ficar sobre o busto de Palas Atena. Do mesmo modo, essa imagem do Egeu lá olhando e o teatro das assombrações da Eleonora emergindo, isso também vem a partir da sugestão do literário. Isso é ilustração. Mas é uma beleza, hein? Mas sabe fazer, hein? Esse tal desse Doré. É por isso que o imaginário do Doré, ele até hoje persiste, né? Ele ilustrou tudo, né? Das grandes. E o projeto dele era esse, né? As Nossa, mas grandes ele obras. essa coroa de Eleanor Uhum. é uma maravilha. É, e desde, quer dizer, o primeiro grande sucesso dele foi o Inferno do Dante, né? E a partir isso nos anos 1860, né? A partir desse sucesso, agora ele tinha o Doré, ele tinha um universo de ilustrador, de gravadores trabalhando com ele, porque basicamente, não sei se você sabe como ele trabalhava. Ele fazia o croquis, o esboço básico e ia anotando na margem do desenho o que o gravador teria que. Porque, em geral, ele fazia. Você veja, ele fazia estilo.
estilo de topo, que é mais fácil de trabalhar, é o veio da madeira, é mais fácil para fazer a incisão, para buscar esses claros escuros. Então, ele fazia o desenho geral, escrevia indicações para o gravador como ele teria que fazer, e depois o gravador fazia, ele ainda anotava lá o que estava correto, o que não estava, para aí sim, tanto que tem até uma história engraçada que ficou do Doré, que quando ele faz para um gravador desavisado, que era janelinha no alto de uma imagem, e o gravador, em vez de desenhar janelinhas, ele escreve janelinha. Daí que ele fala, não, não é isso, né? Então, mas essa é a potência, né? Porque a imagem dele justamente tem esse pendor. Agora, o que é interessante, justamente no Redon, a única aproximação, quer dizer, por que que ele vai atrás do Edgar Allan Poe? Por que ele vai atrás, por exemplo, de um Baudelaire e depois do próprio Flaubert? Porque tem justamente essa afinidade pelo fantástico. Então, a estranheza que o conto do Edgar Allan Poe traz, ele devolve com outra estranheza. É só por essa relação visionária. Agora, esse título, né? Porque quando o balão sobe, ele volta para a Lua e não é pelo infinito. Que é uma outra questão aqui, por exemplo, esse. Agora, uma outra, de novo, só uma última questão importante. Além dele se ilustrar, ou seja, ele usar alguma imagem do mundo fantástico dele para fazer uma variação em que ele encontre algum elemento em comum no texto, ou seja, o texto ele serve como uma espécie de dispositivo de incitação do imaginário dele. E não é diferente. Lembra-se, a gente chegou a ler quando ele falava, o Redon, ele falava do procedimento de trabalho dele. E ele contava que o interesse dele justamente era, após um esforço em copiar minuciosamente um pedaço de pedra, um ramo de planta, uma mão, um perfil ou qualquer outra coisa da vida, viva ou inorgânica, sinto uma ebulição mental chegar. Tenho então necessidade de criar, de me deixar ir à representação do imaginário. Se a gente tomar essa ideia, aquele, evidentemente, a gente usou para falar daquela questão dele, que é a base dessa arte fantástica do Redon, que é a representação do invisível com a lógica e verdade do visível. Essa lógica do visível significa partir de pormenores da vida comum. Por isso que ele fala da mão, de um talo de vegetal, qualquer coisa assim. E aí, a partir dessa cópia bastante fiel, minuciosa desse pormenor, a coisa, né, o que ele chama de ebulição mental, é o santo que baixa e aí ele começa a relaborar em cima, imaginariamente. Se a gente toma, se a gente toma o mesmo procedimento, ele se aplica ao literário. Ou seja, ele vai usar alguma, algum fragmento descritivo do texto em que ele trabalha que tem alguma coisa que mobiliza a imaginação. Mas essa coisa de ebulição mental, né, que eu estou chamando de mobilizar o imaginário, significa que ali viu uma fricção
que remete ao que ele já trabalha, ao que ele já faz. Então, o descritivo do conto do Edgar Allan Poe, ele funciona como um trampolim para ele, mais uma vez, retomar um tema que ele já trabalhou e buscar e produzir dele uma variação. Não é aquilo que eu tinha uma, uma entrevista engraçada do Humberto Eco. Na verdade, ele reproduz o Borges, né? Que ele dizia que a gente escreve sempre o mesmo livro, a gente sempre trabalha o mesmo tema. A dificuldade é saber qual é o tema. Mas a ideia é essa: a gente escreve o mesmo livro porque trabalha o mesmo motivo. O problema todo é descobrir qual é esse motivo. Por isso que é a famosa. Mas é isso, no Redondo também, você veja, tem um campo, o que eu quero dizer é simples. Se vocês começam a olhar com um pouco mais, uma quantidade maior de obras do Redondo, vocês vão ver similaridades dos mesmos temas. Mas eles vão ganhando uma variação enorme de imagem a imagem. Porque toda arte fantástica é isso. Ela aparentemente ela é repetitiva, porque a ventoinha do imaginário ela sempre volta na coisa obsessiva, mas ele vai buscar sempre uma variação que prolonga, transforma ou amplifica os mesmos motivos num outro contexto, segundo uma outra configuração. Isso você vê muito claro, assim, eu via quando eu estava escrevendo lá um texto sobre o Marcelo Grasman, você vê muito claro que é outro cara do Fantástico, né? No Grasman também você consegue ver um conjunto de motivos que eles se repetem. Mas não é que ele, assim, ah, não que ele, Grasman, repita propositadamente a obra. O que ele faz é como ele deixa o imaginário rolar solto, acontece que aqueles temas de obsessão sempre voltam. E voltam porque o inconsciente está ali trabalhando, né? Isso que é interessante pensar. Agora, uma outra imagem nessa. Agora, aqui, ó, uma outra questão importante que o Redon trabalha, que é essa dimensão que a gente chegou a comentar, que também é um modo de trabalhar o fantástico, que é essa ideia de operar no fragmento. Aqui, ó, né? Deixa eu pegar outra imagem. Essa aqui, ó. Vocês estão vendo que tem essas três aqui, né? Tem o olho e tem mais duas aqui, né? Você vê, as três têm essa noção de operar o fragmento ou essa elisão, como diz nas letras, né? Esse elidir, quer dizer, você autonomiza um pedaço do corpo em relação ao todo. Aqui no balão e nessa de baixo é o olho, um olho só, e na outra, aqui em cima, a cabeça, sem corpo. Esse procedimento, ele é essa ideia de autonomização da parte corporal em relação ao todo, a gente vai ver muita coisa fantástica no mundo moderno. Lembre lá daquele conto famoso do Gogol, O Nariz. Lembra aquele conto do Gogol? Acho que o Marcos leu lá aquele conto, que é justamente um conto fantástico, que é uma certa manhã, o, o personagem lá, o Kovalyov, ele acorda, ele começa, ele olha no espelho, ele se apalpa, ele está sem nariz. E cadê o nariz? Sem explicação nenhuma, ele acorda, não tem nariz. Aqui tem um.
E aí ele vai procurar saber por que que o nariz. Aí ele vai pensar que é o barbeiro que cortou o nariz, mas consternado. Você veja, então a ideia da barata, quer dizer, lá é o mesmo procedimento do Kafka no Gogol, nesses contos fantásticos. Certa manhã, o Major Kovalyov acorda, não tem, passa a mão no rosto, tem aqui um, não tem nariz. E ele não só, e o que ele vai contando, que o nariz ele vai levar uma vida independente do Major. E ele vai descrevendo, né, o nariz andando por São Petersburgo, o nariz com uniforme bordado em ouro, chapéu e penacho, como um conselheiro de Estado. Você veja, então, esse procedimento de ele elidir uma parte do corpo que se autonomiza, que a gente, vocês viram, lembra também naquela parte famosa do Dr. Strangelove, lembra da mão? A mão autonomizada? O procedimento é o mesmo, né? Nessa dimensão do fantástico. E aqui no outro conto, né? Eu vou pegar três imagens do Edgar Allan Poe que acho que eles são importantes para a gente entender um pouco esse procedimento. Você falou que isso é uma coisa muito comum na arte moderna, na arte contemporânea, mas a O- gente pode falar isso já a partir do século XIX, quando você tem a valorização do fragmento, né? Exatamente. Você tem, eu me lembro, quando a gente foi para Roma, nos museus capitolinos, prateleiras e prateleiras de fragmentos, e como esses fragmentos ganham relevância, importância por si só. O Rodin faz, né, do fragmento uma arte Sim, a mão, inteira. É. né? Mas é que nesses ainda não tem uma noção do fantástico. Mesmo lá, você pensa na antiguidade, lá, o próprio Luciano, lá nas narrativas verdadeiras, tem lá o falo, que vira ave, o passaralho, né? Você pode autonomizar uma parte e fazer. E isso com um procedimento fantástico, acho que já está, você vê já no Aristófanes, de Ah, né? Porque a comédia traz isso. Você autonomiza uma parte do corpo e faz dela um elemento, mas no caso, para ridicularizar a pessoa, né? E na coisa moderna, ela funciona como um fantástico pelo fantástico, né? No Gogol, você não sabe como o nariz, né? Como o Kafka, depois você não sabe por que que ele caiu, o nariz sumiu e depois ele tem vida própria, independente do Major. E também a gente não, né? Quer dizer, você não tem uma explicação. Também não vai ser explicado depois como o nariz volta para ele, né? E aqui também, nesse do Redon, também não vai ter nenhuma explicação. Ele simplesmente, como o Redon sempre diz, minhas artes não explicam, elas indeterminam e lançam para o mundo profundo do sonho. E é difícil, portanto, você tem, eu conheço quando eu estudei o Redon, você tem vários intérpretes que tentam buscar interpretações. O que que significa esse olho ou essa cabeça voando no espaço? Então é a alma e começa todo um papo da alma e que ela não, o próprio Redondo não autoriza ninguém a falar disso. Essa é a diferença, porque esse fantástico do moderno, ele pode se associar aqui à cabeça lá do São João Batista, né? Mas já não tem nenhuma relação mais. Você tem até ali um machadinho embaixo, né?
já não tem mais uma relação com ela simplesmente a figura ali está olhando para o alto e numa boa. Ela já perdeu a referência, né? Essa que é a questão. E aqui na tem essa outra imagem do conto, a famosa heroína vai aparecer em várias imagens, a Eleonora, a Lenore, ela vai aparecer em vários contos e justamente aqui é interessante que ele produz dela um perfil. E como nos outros casos, ele simplesmente isola o perfil da personagem e o que e aproxima de um fundo. Esse fundo aqui tem uma coisa escarpada, né, de montanhas, que a gente só vê um pedaço, inclusive, e ao fundo, como ele próprio diz, o sol negro da melancolia. Mas de novo, não tem, ela não encontra nenhuma referência nesse conto da Eleonora e nem em outros que essa personagem do Edgar Allan Poe aparece. Agora, ela tem essa força da imagem. Na época se falava muito a força do olhar dessa personagem. Aqui acho que tem um detalhe. Aqui é uma outra. Aqui ela só está em preto e branco, né? Você veja que tem uns tons que ele usa. Agora, uma outra característica nesse tipo de junto a ela, outra questão que o Redon trabalha é a impossibilidade de cena. Você veja que essas figuras dele são todas suspensas, né? Ele não tem cena. As imagens, as figuras dele estão todas suspensivas, num sem tempo, num sem lugar. Pode ser aqui duas figuras deformadas, uma muito maior que a outra. Pode ser de novo aqui uma cabeça cujas orelhas viraram asas de morcego. Essa outra que leva sob as costas um dado gigantesco, mas elas não têm a ideia de cena. Acho que isso é uma outra questão importante nele. E aqui, né, se a gente olha um tema, se a gente, se a gente olhar aqui essa outra, por exemplo, aqui é um conto. Vocês estão me ouvindo? Então, né? Sim. Se a gente olhar esse outro conto do Edgar Allan Poe, esse aqui é um conto famoso dele, né? O próprio título, A Máscara soa né, a coisa fúnebre aqui do conto, é um conto famoso que vem, né, nessa tradição do romance gótico e ela se passa numa abadia fortificada medieval e lá tem esse príncipe próspero que ele se tranca com 1.000 dos seus cortesãos para escapar de uma devastadora epidemia chamada Morte Vermelha, né? Um flagelo que se espalha pelo país. Claro, o conto ele é inspirado no Decameron do Boccaccio. Agora, indiferente a essas desgraças da população, esse príncipe próspero e os seus cortesãos, eles vivem, né, essa vida bastante prazerosa. E aí o que o Edgar
o, o Edgar Allan Poe vai contando é que certa noite o príncipe Próspero ele organiza um baile de máscara em 7 salas diferentes da abadia e cada sala decorada, iluminada com uma cor diferente. A última das salas, a sétima, portanto, era toda decorada em negro, né, iluminada por uma luz vermelho sangue. E essa, como o conto conta, ela inspira terror aos cortesãos que não ousam dirigir-se para lá. Ao mesmo tempo que aparece um outro elemento importante do conto, que é o que aqui vai ser traduzido em imagem, um grande relógio de ébano que bate a cada hora. Só que, durante a noite, o Próspero ele percebe que, em meio a esse baile de máscara, tem uma figura muito estranha que ela diverge dos demais, que é uma figura com uma túnica e ela tem uma mortalha parecida com uma caveira, né? E ela se veste, portanto, como uma vítima dessa morte. O Próspero, ele fica bastante insultado com essa presença e ele pede, né, para que essa personagem se identifique. Só que, evidentemente, né, trata-se da, como o filme lá do Bergman, né, é sempre a morte que vem, que bateu a porta e vem buscar todo mundo, né? Então, portanto, nem na abadia eles estão seguros. E aí a questão toda é que, a certa altura, né, ela. Aqui, ó. Aqui é interessante a gente ver, por exemplo, uma diferença. Aqui tem o que o Redon faz. Aqui, ó. Isso aqui é uma ilustração para esse conto. Você veja, então, aqui basicamente ele trata aquele momento em que o Próspero quer que a figura se identifique, ela tira a máscara, a mortalha e a mortalha. E basicamente aí todo mundo sabe ou se dá conta que é a morte que veio, né? E ao mesmo tempo aparece, né, quando ela bate a 12ª badalada, etc e tal, e é esse momento que o conto do conto que o Redon vai repropor aqui. Agora, notem que esse, por exemplo, está mais próximo, porque vocês notam na base aqui, é uma máscara, e a máscara já tem uma proximidade com o crânio, e toda a figura, ela próprio, né, desde aqui da estrutura óssea até a coluna vertebral, até os dedos, indica claramente que é a própria morte que veio soar acionando o seu domínio. Agora, de novo, esse trabalho aqui do claro escuro que a gente falava, né? Aqui, ó, como ele vai sugerindo a ideia de ação e de movimento. Agora, tem outros, e é isso que vai intrigar muito, que são muito mais, que a gente não vê lastro nas próprias imagens ou nos próprios contos de Edgar Allan Poe, como essa aqui do No Horizonte, o Anjo da Certeza. De novo, esse olho. Essa também
Essa aqui ela é curiosa, eu não sei se dá para perceber. É, uma outra característica que o Redon diz do trabalho dele sobre o que ele chama, o que ele chama de mistério, né? Então, a certa altura, o Redon vai dizer o seguinte, para pensar essa noção que para ele é importante da arte, que é o mistério. E ele vai propor o seguinte descrição. Isso está lá na página 100 do A Soi Même. O sentido do mistério é ficar todo o tempo no equívoco em duplos, triplos aspectos, aspectos de aspectos, imagens em imagens, imagens em imagens, formas que vão ser ou que serão segundo o estado de espírito do observador ou do olhador, né? Regarder. Você veja essa noção que é bastante discutida, essa ideia de imagem-imagem. Se a gente começa a pensar, olhar, você tem essa ideia da janela, quer dizer, uma imagem dentro da outra, mas nesse primeiro plano fica visível aqui várias cabecinhas já, né? Não sei se dá para perceber. Aí começa a aparecer essa ideia do duplo, do triplo, de imagem em imagem. Essa vai ser uma dessas características deles pensar esse mistério de. Você veja, e depois aqui também, em outras imagens, a gente vai ver que no conjunto das linhas vão aparecer personagens. Mesmo aqui, né, tem estudioso que observa, por exemplo, aqui, nesse perfil junto da Eleonora, você vê aqui alguma coisa como figura já aqui, ó, talhada aqui, né, nesse rochedo, uma cabeça deformada. Essa é uma característica. Vai guardar do Breslan, né? Ah, sim, isso é, olha, e olha, isso com certeza, né, o Bresdan que a gente via lá, né? A loucura. Você vê que a imagem é mais chapada e mais sintética. Um perfil deformado, como são esses rostos, e desse perfil sai um triângulo. Agora, o que significa é, de novo, essa questão da indeterminação, né? Aquilo que a gente falava lá que o Redon disse, que quem mais entendeu a obra dele foi o Enecan, quando ele falava que a arte do Redon perde em compreensão, em universalidade, o que ganha em penetração, em especialidade. É uma arte que trata de belezas desconhecidas, de estranheza e do sonho em todos os seus meios de expressão. Olha aqui a Berenice, que é um dos contos mais macabros, né? Dentre os vários macabros, porque o Egeu lá, que é o que, ainda em vida, a Berenice, ele arranca os dentes dela. E ele só percebe isso depois. Agora, de novo, olha a questão da agudeza, né? A ideia de caçar analogia, de aproximar imagens de domínios, de territórios bem distintos. Que o conto, a certa altura, né, fala que
no estado de transe, o Egeu, que se fecha na sua biblioteca como uma espécie de Huysmans, lá do o personagem do Des Esseintes, e, e no estado de delírio que ele acaba matando involuntariamente a esposa. E o conto fala dos 32 dentes de marfim de Berenice, que ele coloca numa caixinha. E você veja, em nenhum momento o conto fala sobre essa arcada dentária flutuando no espaço. Mas ele associa aqueles 32 dentes soltos da caixinha, ele aproxima, de novo, por essa questão morfológica, né, o que se chamaria hoje, no século XX, gestaltiana, com os livros dispostos numa estante, que são, evidentemente, a estante, são os livros da estante do próprio Egeu. Então, de novo, essa mesma noção que a gente vê aqui. E uma outra questão, olha essa imagem aqui, ó. Essa imagem é para você, Marino. Não à toa a ideia da aparição. Mas eu estou trazendo essa do Redon porque eu quero chegar justamente a uma outra. A outra que eu quero chegar é essa daqui, ó. É aqui que eu quero chegar. Eu ia falar, puxa, mas é a cabeça do São João Batista, de Gustave Exatamente. Moreau. Exatamente. Agora, então, vamos lá. Além do Edgar Allan Poe, uma outra figura fundamental para esse mundo simbolista será o Flaubert. Evidentemente, não é o Flaubert da Madame Bovary, nem o Flaubert do Educação Sentimental, é o Flaubert da Salambô, é o Flaubert das Tentações de Santo Antão, é o Flaubert dos Três Contos, um dos quais, justamente, é a Dança de Salomé. São vários temas, né? Vários motivos que a obra do Flaubert vai fornecer. Um deles, que já aparece aqui, é o tema famoso do fim do XIX, que, aliás, já estava antes, né? Mas aqui ele é levado às últimas consequências, o tema da beleza fatal, a beleza fria e lasciva que leva os homens à ruína. Né? Aqui é esse daqui, ó. Deixa eu passar aqui. Nas Tentações, a Rainha de Sabá e uma outra personagem, Enóia, a Salambô, evidentemente, a própria, e na Salomé, na Herodíade, né, um dos contos é a figura que aqui aparece. O, o Morro, vamos falar assim, do começo desse simbolismo francês, o Morro com o Redon vão ser os dois primeiros personagens. A gente falou muito do Gauguin antes, né? Por causa do texto da literatura que vai aproximar a partir da visão de Jacó com o anjo, mas os dois personagens, os dois protagonistas serão o Morro e o Redon. O Morro, ele tem essa questão, e isso foi muito debatido, havia inclusive uma insistência na época da analogia dele com a poesia simbolista. Primeiro,
o preciosismo. Segundo, o misticismo. Terceiro, essa coisa, isso no Flaubert também é muito importante, esse detalhismo, essa minúcia. Salambô, então, é nessa dimensão da chinoiserie, da joalheria, o Flaubert leva as últimas consequências. Por isso, talvez o Flaubert esteja muito mais próximo do Gustave Moreau do que do próprio Redon, que a gente vai ver os álbuns que o Redon faz. Ah, além disso, esse horror ao vulgar, ao que é comum. Ele era uma figura muito, vivia muito isolado, né? Quem, o Redon ou o Morro? O Moreau. Embora a gente tenha falado semana passada que o próprio Redon, até com uma certa lamentação, lembra, ele falava dele como um isolado, quando ele disse que ele tem pouca penetração na França, são alguns que acabam, a partir de 86, são alguns colecionadores, e ele sempre com uma figura chamada os isolados. Aquela passagem famosa que ele disse que um editor recusa publicar um catálogo, um raisonné, né, um meio raisonné da obra dele, e ele comenta, né, mas como essa obra apareceria num, no Boulevard, né, e ele próprio disse que a arte dele era dirigida para esses espíritos silenciosos, né, que ele, portanto, não, que uma obra como a dele teria a ver com esse barulho do Boulevard? Qual o interesse que ela poderia despertar para esse transeunte de Boulevard, né? E aí que ele comenta, que a gente falou, que isso é um dado dele também como um isolado. Embora a obra dele, justamente o que a gente está vendo, vai ser o oposto desse preciosismo do Doré. Do Doré é ótimo, né? Do Moreau. A obra dele que a gente está vendo é justamente ele começa com esse excesso detalhista. Se a gente lembrar daqueles anos 60, com aquelas gravuras que ele faz ainda sob a égide do Beresdan, né? Aquele excesso de figuras, a paisagem. E o que a gente viu que a virada dele no final dos 70 é justamente por uma coisa muito sintética, muito compacta. Você vê aquele perfil da Eleonora, é bem característico disso, né? Pouca figura, elidida, e buscar uma ideia de suspensão, mas concentrando em único ou poucos elementos a ação. Agora, a vida, né? E aí no caso do Morro, isso era famoso, essa vida reclusa dele. Que ele era muito, a gente até chegou a comentar, né, em algum momento, que ele era muito, ele, de uma certa época, foi muito amigo, sobretudo na juventude, do próprio Degas. E o Degas eu chamava, né, um eremita que conhece, né, o Degas e as suas tiradas impagáveis. Né, o Degas dizia do Morro, um eremita que conhece os horários dos trens, porque ele morava perto da Gare do Nord, né, nessa época. Então, o eremita que conhece o horário de trem, né? Agora, e o Isman fala dele, um místico encerrado no coração de Paris. E claro, evidentemente, a, a imagem dele vai suscitar, pelo fato dele não ter necessidade de vender obra e depois ele próprio se tornar professor da Belas Artes, ele faz a obra dele a despeito do interesse.
o público. E ele foi professor muito tempo na Belas Artes e era uma pessoa muito adorada entre os alunos. Quem foi, né, todo mundo sabe, quem foi aluno do Morro na Belas Artes foi o Matisse e o Rouault, por exemplo. E todos falam dele com muito carinho, né? Diferentemente do Redon, que foi aluno do Gérôme, de quem ele fala as piores coisas, né? Do método autoritário, do método muito que não tinha nenhum interesse com os alunos, né? Com que o talento do aluno, mas apenas fazer novos Jerominhos. Agora, veja, aqui tem essa característica flaubertiana lá, da Salomé, e é interessante pensar essa personagem do Édipo, do Édipo é ótimo, né? Da Salomé. O Édipo a gente falou já, né? Da aparição, que o tema, justamente, quem descreve, e aqui eu acho que ele, para entender um pouco esse universo decadentista, é nada mais nada menos que o inventor do estilo, que é o Smans, né? E ele descreve a aparição. Ali, o palácio de Herodes se elevava como um alhambra, para falar do Oriente, que não é nem, não é que está na Espanha, né? Sobre colunas ligeiras, irisadas de ladrilhos mouriscos chumbados, como que com uma argamassa de prata, um cimento de ouro. Arabescos partiam de losângulos em lápis-lazuli, corriam em fio ao longo das cúpulas, onde, sobre marchetarias de nácar, alastravam-se brilhos de arco-íris, fogos de prisma. O assassínio fora praticado. Agora o carrasco se mantinha impassível, as mãos sobre o cabo de sua longa espada manchada de sangue. A cabeça decapitada do santo elevava-se sobre o pato pousado em cima dos ladrilhos. Dali a olhar lívida, a boca descorada e aberta, o pescoço carmesim a pingar de lágrimas. Um mosaico cercava o rosto, de onde se desprendia uma auréola que dardejava de luz sob os pórticos, iluminando a terrível ascensão da cabeça, acendendo o globo vítreo das pupilas fixadas. De certo modo, crispadas sobre a dançarina. Num gesto de pavor, Salomé repete não. Num gesto de pavor, Salomé repele a visão aterradora que a imobiliza na ponta dos pés. Esse padedê dela aqui é ótimo, né? Seus olhos se dilatam, sua mão aperta convulsivamente a garganta. Ela está quase nua. No ardor da dança, os véus se desataram, os brocados escorregaram. Está vestida tão somente de materiais de ourives e de minerais lúcidos. Um gorjal lhe aperta o talhe, qual fosse um corpete, e a semelhança de broche soberbo, uma joia maravilhosa dardeja clarões na ranhura dos seus seios. Mais abaixo, nas ancas, o cinto que a rodeia cobre-lhe a parte superior das coxas, sobre as quais pende um gigante pingente de onde flui um rio de rubis e de esmeraldas. Por fim, sobre o corpo desnudo, entre o gorjal e o cinto, o ventre convexo, escavado pelo umbigo, cujo orifício parece um sinete gravado em ônix, de tons leitosos
e cores róseas. Aos raios ardentes, desprendidos pela cabeça do precursor, precursor porque antecipa, né? Todas as facetas da joia se abrasam, as pedras se animam, desenha o corpo da mulher em traços incandescentes. Picam-na no pescoço, nas pernas, nos braços, pontos ígneos, vermelhos como brasas, violetas como jatos de gás, azuis como chamas de álcool, brancos como raios de astro. A horrível cabeça flameja, sempre a sangrar, pondo coágulos de púrpura sombria na ponta da barba e dos cabelos. Visível apenas para Salomé, ela não estreita, ela não estreita no seu morno olhar Herodias que sonha com seus ódios enfim saciados. Nem o tetrarca, que inclinado um pouco para a frente, as mãos sobre os joelhos, ainda ofega, transtornado por aquela nudez de mulher impregnada de odores selvagens, envolta em bálsamos, defumada de incensos e de mirras. Aqui, ó. E aqui ele volta pro personagem dele, completo Smans. Tal como o velho rei, Descente permanecia derrotado, aniquilado, tomado de vertigem diante dessa dançarina menos majestosa, menos altiva, mais perturbadora do que a Salomé do quadro a óleo. Do quadro a óleo, porque vocês sabem, aliás, vocês sabem quantas versões ele fez da Salomé? Tem um verdadeiro, vamos dizer assim, um verdadeiro políptico. Acho que são 6 pinturas, 10 aquarelas e 56 desenhos. Então você veja que. Aqui achei. Achei o tema. Aqui, ó. Correto. O tema da Salomé. 19, aqui. 19 pinturas, 6 aquarelas e mais de 150 desenhos. Eu fui pesquisar no catálogo Raisonné do Morro. O que você achou do Smans, Marina? Você veja que tem uma afinidade, aqui sim, fala das afinidades eletivas, porque a gente tem que pensar que aqui, né, é a viragem, né, o Descente é essa viragem decadentista, mas o Smans, ele é cria do Zola e do Flaubert, então ele vem desse universo descritivo, daquela noção que o Flaubert adorava, né, transformar a pena em pincel. Então, essa coisa de descrever nos mínimos detalhes, de sorte a transformar a literatura numa sucessão de quadros. Ele dá vida a tudo, né? A tudo. A hora que ele fala do tetrarca, o tetrarca ofegante. Bom, o tetrarca não está ofegante. O tetrarca está apavorado. Mas aí, evidentemente, né, a licença poética, É uma maravilha. A descrição dele é uma maravilha. Você não precisa nem olhar para o quadro. Basta ler que o quadro, que a imagem aparece para você com todos os brilhos. A e descrição da coluna, das finas colunas, no lápis lazuli, a cúpula, a cabeça que se eleva, a impassibilidade do carrasco, a descrição do corpo, das pedras preciosas, o da erotismo, barriga, né? ventre côncavo, o umbigo que parece ônix,
Ah, que maravilha É. esse. Agora, ó, ó, Ô, Denis, diga. posso fazer uma pergunta, cara? Eu fiquei, você falou que o Smans deriva, entre outras coisas, do Zola. Ele foi, ele foi discípulo, aliás, né? Mas deriva por oposição, né? Porque o Zola é o cara da natureza, é o cara do naturalismo, é o cara do. E o Smans parece ser exatamente o oposto, uma tentativa de contrariar essa ideia da natureza e aí tá, eu acho que por exemplo, assinalaria, por exemplo, muito mais a ligação do Imans com o Baudelaire, por exemplo, que era totalmente contra a natureza, era coisa mais artificial, Isso. mais. É, enfim. Então, você tem então, aqui que é o. Talvez o caráter descritivo, né? É isso ele retém, mas o Às Avessas que é esse ponto de inflexão, porque os dois primeiros romances do Smans são totalmente naturalistas. E é aqui, justamente por isso que é chamado esse ponto de viragem, é aqui que ele rompe, um pouco antes, né? Mas fica muito claro com o As Avessas, com esse personagem Floresta Santa, que é aqui que ele rompe com o. E aí sim, tem toda essa coisa do Flaubert, do Thomas de Quincey, do Edgar Allan Poe, todas essas personagens recolhidas em si, né? Contra, portanto, a natureza exterior, o mundo, né? Mas mas é justamente é aqui que é o ponto de inflexão, é aqui que ele rompe com o seu antigo mestre. Agora, o Mas ele conserva a descrição, né? O caráter descritivo. Ele exatamente, mantém. exatamente. O outro grande, Se a gente pegar o Flaubert, a Salambô, a descrição que o Flaubert faz da Salambô chega a cansar, né? então, mas você veja que aqui ele rivaliza, né, nesse modo preciosista de descrever o preciosismo do Morro. Aqui então você vê que tem almas, afinidades eletivas, né, espirituais deles. Mas é bem Horácio, né? Em que sentido? No sentido de que você faz uma pintura, você faz um texto como uma pintura, a pintura como um texto. Essa aí que eu acho que eles conheciam Horácio. É. Agora, quer ver? Tem essa aqui, a aquarela. Aquarela não, a pintura. Quem descreve essa pintura, e aí é interessante ver o outro lado, é o Zola, né, dessas variações. E aqui é interessante ver como um Zola propõe. E aí ele vai dizer, né, naquelas críticas de arte que ele diz: seu segundo quadro, Salomé, é ainda mais estranho. A ação se passa no, entre aspas, palácio da arquitetura ideal, segundo a expressão de um crítico entusiasta. Mas eu me permito tomar emprestada desse crítico a descrição do quadro, pois, confesso humildemente, não saberia descrevê-lo. Herodes apresenta-se de frente, sentado sobre um trono, ou melhor, um altar. Acima dele, destacando-se de um fundo de colunas, aparece o deus tríplice, com mamas agrupadas como cachos de uvas e com a mão estendida em um gesto simbólico. Herodes está mortalmente pálido em suas vestimentas brancas. Ele parece um fantasma, ele parece um fantasma e encarna, aparentemente, o mundo antigo prestes a desabar com ele. Um escravo mantém-se ao pé do altar, com um gládio
na mão, imóvel, mudo, tão pálido quanto seu mestre. Do outro lado, aparece Herodíades, próximo a um músico que toca um instrumento qualquer. A maravilhosa jovem desloca-se sobre flores que juncam o chão, na porta de seus pés brancos, com dedos constelados de rubis e pérolas. Ela estende uma de suas mãos e recolhe a outra diante de seu rosto, como como uma lótus cor-de-rosa. Esta é toda a sua dança, e, no entanto, nunca foi possível compreender melhor a loucura do tetrarca, oferecendo a Salomé a metade de seu reino. Veja, então até aqui o Zola só reproduziu um crítico. E aí ele diz: podemos encontrar Morro por inteiro nessa descrição, de autoria de um de seus admiradores. Seu talento consiste em tomar temas já tratados por outros pintores e em representá-los de outra maneira, muito mais habilmente. Ele pinta seus devaneios, mas não enquanto devaneios simples e agradáveis, como todos nós temos, pecadores que somos, mas devaneios sutis, complicados, enigmáticos, cujo sentido não conseguimos apreender de imediato. Qual é, na nossa época, o sentido dessa pintura? É difícil responder essa questão. Vejo nessa pintura, repito, uma simples reação contra o mundo contemporâneo. A pintura não representa um perigo muito grande para a ciência. Passa-se diante dela dando de ombros. E isso é tudo. É interessante ver isso, né? Mas eu tenho que, me desculpem, mas eu tenho que sair. Né? É esse. Podemos, Ah, podemos retomar a partir daqui, a próxima aula? podemos, né? Mas São 8h05 tá, e o Fernando já está batendo panelas. tá. Desculpe. Então, Daí um beijo em todos. a gente fecha aqui do Morro e vai para o Flaubert do Redon. Tá bom. Tchau. Beijos para Gente, vocês. então boa noite. A gente continua semana que vem. Fiquem bem. Obrigado, obrigado. Daí Boa eu vou ver, noite. Sueli, eu vejo como dá para passar a gravação aí. Tá bom? Bom, obrigada. Tá bom, então. Fiquem bem aí. Boa semana. Tchau, tchau. Obrigado, você também. Tchau.